Abra sua Bíblia lá em Deuteronômio. Aleluia, Jesus. No capítulo 30, nós vamos ler alguns versículos. Aleluia, Jesus. E você também pode glorificar o nome do Senhor. Deuteronômio capítulo 30, verso 15 a seguir diz assim: Vejam, hoje coloco diante de vocês a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardarem o mandamento que hoje lhes ordeno, que amem o Senhor, que amem o Senhor seu Deus, andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus juízos. Então vocês viverão e se multiplicarão, e o Senhor seu Deus os abençoará na terra em que estão entrando para dela tomar posse. Mas se o coração de vocês se desviar e não quiserem ouvir, mas forem seduzidos, se inclinarem diante de outros deuses e os servirem, então hoje lhes declaro que certamente perecerão. Não permanecerão muito tempo na terra, na qual, passando o Jordão, vocês vão entrar para dela tomar posse. Hoje o céu e a terra por testemunha Hoje tomo o céu e a terra por testemunha contra vocês, que lhe propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida para que vivam vocês e seus descendentes, amando o Senhor seu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-se a Ele, pois disto depende a vida e a longevidade de vocês. Escolham a vida para que habitem na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos pais de vocês, a Abraão, Isaque e Jacó. Feche sua Bíblia, coloque ela aí no seu banco. Feche seus olhos, vamos falar com Deus mais uma vez. Pai amado, querido, eterno Deus, nós te bendizemos pela tua palavra doce, pela tua palavra santa. Pedimos neste momento que o Senhor abra o nosso entendimento e o nosso coração, que possamos ouvir a tua voz, sentir a tua presença continuamente nas nossas vidas, Pai. Trata no íntimo, no mais profundo da nossa alma, que possamos cada dia mais ser edificados pelo Senhor, ser cheios do teu poder, ser cheios do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus nós te agradecemos e te louvamos. Amém. Podem se assentar, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Repita assim comigo: dificuldade versus solução. Para cada dificuldade, Deus tem uma solução. Repita comigo: para cada dificuldade, Deus tem uma solução. Aqui nós vemos que o Senhor coloca diante de nós duas coisas somente: a vida ou a morte, o bem e o mal. Está claro aqui para nós. Vocês leram junto comigo. Talvez algumas versões são diferentes, mas são duas opções. Não tem uma terceira, uma quarta, uma quinta. Não tem. Somente duas opções. E no reino é dessa forma. Quando nós falamos do reino do Senhor, da grandeza do Senhor, quando nós falamos de bênçãos, é somente isso, irmãos. Ou é bênção ou é maldição. Não existe meio termo. E eu gosto sempre de falar que com o Senhor é assim, é dessa forma. Não existe, quando nós lemos na palavra, não existe eu posso algumas coisas em um Deus que me fortalece. A palavra é clara, ela diz o que para nós? Eu posso todas as coisas. Deus é um Deus que Ele trabalha na totalidade mesmo, irmãos. Não tem essa de um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho lá, não. Com Deus é assim. Bênção e maldição, vida ou morte. E aqui cabe a quem escolher isso? A nós. Nós estamos nessa posição de escolher se queremos o bem, o mal, a vida, a morte, a bênção ou a maldição. E por que para cada dificuldade Deus tem uma solução? Nós sabemos que na nossa vida nós temos que ter certas atitudes e muitas atitudes, principalmente como cristão.
nós temos que todos os dias, a todo momento, estar nos posicionando. Todo instante, a cada momento, irmãos. E nessa geração que nós vivemos atualmente, nós temos que tomar cuidado com tudo. Tudo que nós vamos falar, pensar, escrever, às vezes a gente quer falar alguma coisa, mas aí não pode. E às vezes não é nem o Espírito Santo que está falando para você ou para mim, falar, olha, não faça tal coisa. Às vezes é o politicamente correto. Hoje em dia, pregar contra o pecado é quase um crime, irmãos. Você não pode falar de pecado. Mas aqui nessa igreja nós falamos e confrontamos porque é palavra de Deus. Mas, para cada atitude que nós temos, nós fazemos uma diferença. A nossa atitude, ela reflete diretamente no céu, onde nós vamos morar. Nós vivemos parte, nós moramos e vamos morar em um reino. Todo ano de 2024 nós vamos falar, venha o teu reino. E quando eu participo e faço parte desse reino, eu sei que eu tenho algumas escolhas, atitudes e posicionamentos que eu tenho que ter. Amém, irmãos? As atitudes, elas fazem a diferença. E você sabe quais são as atitudes que fazem a diferença na sua vida? Você sabe. Porque da mesma forma que nós sabemos e temos que ter a certeza do que nós queremos, nós sabemos a atitude correta que nós temos que ter. E aí eu pergunto para você, quem é você diante das dificuldades? Quem é você no momento da sua maior dificuldade? Será que você é uma pessoa fiel, crente, uma pessoa que confia no Deus eterno, no dono do reino? Quem somos nós diante das dificuldades? Às vezes, nós queremos cobrar tantas coisas de outras pessoas, mas nós não temos a atitude de nos posicionar. Uma vez, há muito tempo atrás, eu ouvi uma frase que mudou a minha vida. E a pessoa dizia essa frase, falava que o crente, ele é respeitado no inferno e ele é ouvido no céu pelo tempo que ele passa de joelhos na presença do Senhor. E aí, quando eu ouvi aquilo, eu falei, tá aí o segredo. É assim que tem que ser. É você ter a sua atitude, o seu posicionamento, mas dentro da sua casa, do seu quarto de oração, você se derramar perante ao Deus que pode realizar todas as coisas. Às vezes as pessoas, elas se esquecem, e aí elas começam a mostrar as suas feridas para todo mundo. Irmão, quero dizer para você que aí fora está cheio de urubu, abutres, que querem somente a sua carne. Só estão esperando você desistir para tomar o seu lugar. Mas não, você não vai permitir isso. Sabe por quê? Porque as suas fraquezas você vai mostrar para Deus que pode resolver tudo. E aí algumas pessoas rasgam o verbo nas redes sociais e falam. E às vezes eu vejo algumas coisas e eu falo, meu Deus, mas é tão simples. É somente dobrar os joelhos, como está lá em Mateus. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e ore a Deus em secreto. Eu escrevi algo aqui, que Deus colocou no meu coração. Chore em secreto, que Deus vai te honrar na multidão. Irmãos, não adianta você ficar mostrando as suas feridas para as pessoas. Somente quem precisa conhecer as suas fraquezas, os seus medos, temores e fobias é Deus e a sua família. Meu esposo sabe os meus medos, os meus temores, porque ele é meu esposo. As minhas filhas não sabem muitas coisas, mas Deus sabe tudo. E para cada dificuldade que eu tenho, Ele tem uma solução. Quem é você diante das dificuldades? Talvez você está esperando uma cura e essa cura ainda não chegou. E aí nós vemos aquela passagem da mulher do fluxo de sangue que nós gostamos de pregar e falar sobre fé. Realmente essa mulher foi uma mulher de fé. Essa mulher, ela passava por um momento difícil de longos e longos anos. Foi abandonada por todos. Não tinha mais condições financeiras porque gastou tudo que tinha. E aí o que acontece com essa mulher? Um dia,
ela ouve que Jesus ia passar por ali. Ela entendeu, ela falou: eu já perdi tudo mesmo, eu já não tenho mais o que fazer, nem para onde ir. Ela ouviu que Jesus passava e ela sabia que Jesus curava. E o que ela fez? Ela teve uma atitude diante da dificuldade que ela tinha, das limitações que ela tinha, porque a palavra diz que ela foi rastejando até Jesus e ela tocou na orla dele. Irmãos, que humilhação! Imagina vocês passar por uma situação dessa. Mas ela teve essa atitude de fé. E no momento que ela toca em Jesus, acontece o que com ela? Ela é curada. A atitude que faz diferença. Nós falamos nesse altar várias vezes, oramos, ministramos a cura sobre as pessoas. E as pessoas falam: Jesus não falou comigo. Jesus está falando, irmão. A cura está liberada para a sua vida, toma posse. A cura é para você. Ah, mas o meu familiar está doente, está precisando. Recebe a cura e passa para ele. Chega lá, põe a mão e fala: eu repreendo no nome de Jesus. A autoridade está sobre as nossas vidas, irmãos. Mas tem pessoas que gostam. Ai, eu estou doente, eu tenho essa doença, eu tenho isso. Que tem o que, irmão? Você está curado em nome de Jesus. Se você não está curado, comece a andar como se estivesse curado. Comece a falar: eu estou curado em nome de Jesus. A sua palavra tem poder, a sua boca, a sua atitude tem poder no mundo espiritual, irmãos. Às vezes você pensa: ah, mas eu estou desse jeito. Não está não, irmão. Você pode todas as coisas, um Deus que te fortalece. Jesus já levou tudo na cruz. O que falta para você? Tomar posse daquilo que Ele deu para você. Ah, mas eu estou esperando o meu milagre. Eu estou esperando. Ah, é difícil esperar, Grazi e Dedé? Ah, é difícil. Mas tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. E nós vemos sobre a questão da espera. Algo que eu aprendi. Quando aquele cego de nascença chega perante Jesus, as pessoas começam a julgar e falar: nossa, mas a família, os pais pecaram, por isso que ele nasceu assim. E Jesus fala o quê? Que é para a glória de Deus. Porque tudo é para a glória de Deus. Para cada dificuldade, Deus tem o quê? Uma solução. E aí no momento que Jesus não dá muita importância, né? Porque as pessoas estavam falando. E ele faz o quê? Faz uma laminha, cospe na terra, faz uma lama, coloca no olho daquele homem. E aí algumas pessoas falam: mas ai, por que Jesus não fez instantaneamente? Porque tudo tem um propósito. Para cada dificuldade, Deus tem uma solução. E aí, olha, irmãos, que coisa mais linda. Jesus manda ele lavar os olhos no tanque de Siloé. E ele vai. E alguns historiadores, estudiosos, eles falam: tinha tanques mais perto, por que não mandou? Irmão, eu, desde sempre, nunca questionei nada que Deus fez, porque tudo que Deus faz é perfeito. E aí, esses dias, conversando com meu esposo, que eu aprendo demais com ele, ele foi falando: irmãos, olha que coisa linda. No caminho desse cego, onde esse cego estava andando, a palavra não fala que ele ficou lá questionando: nossa, mas Deus fez um cuspe e fez uma bolinha de lodo, colocou no meu olho. Irmãos, o cego, vamos ver. Uma pessoa que é cega, ela perdeu a visão, nasceu com a visão normal. E aí ela ficou cega. Ela tem o globo ocular, que são os olhos. Esse rapaz, ele não tinha o globo ocular, não tinha a bolinha do olho. E nesse caminho, por isso que eu falei de espera, nesse processo dele sair da presença de Jesus e se locomover até o tanque, sabe o que Deus foi fazendo? Foi fazendo o globo ocular dele, irmãos. Foi feita a bolinha do olho. Existe um propósito na sua espera também. E aí no momento que ele chega naquele tanque, imagina a sensação. Nós que somos mães,
e estamos gerando, ou já geramos, é tão gostoso quando a gente começa a sentir o bebê mexendo. Outras pessoas põem a mão, começam a ver o bebê mexendo. Imagina a alegria daquele homem, sem entender o que estava acontecendo no rosto dele. Mas no momento que ele se abaixa para lavar os seus olhos, como Jesus havia falado para ele fazer, ele enxerga. Irmãos, milagres são assim. Para cada dificuldade existe uma solução. E aí nós não temos que interromper os processos. Nós temos que confiar em Deus, que Ele tem o melhor para as nossas vidas. E aí você pode falar para mim, eu estou com a minha dificuldade. E aí eu vou falar algo para você. Quem é você diante das dificuldades? Quem é você no momento que você está precisando da cura? Quem é você no momento da espera? E quem é você na falta de dinheiro? Ai, aqui pega, irmãos. Pega. Meu marido sempre fala que se a pessoa é dizimista, ela é convertida. Se não é dizimista, ainda não é convertida. E é palavra de Deus, irmãos. Algumas pessoas às vezes nos procuram e falam para nós: ah, eu estou passando dificuldade, assim, assim, assim. E a primeira pergunta: como é que está a sua vida com Deus? A sua fidelidade? O seu dízimo? E não é porque a gente quer saber, não, quer dinheiro, precisa de dinheiro. Porque a obra de Deus, a obra é de Deus, a obra é dele. Nós não temos faltas de nada. Mas nós precisamos ensinar, porque essa é a palavra de Deus. E aí nós perguntamos, como é que está a fidelidade? A pessoa fala, não, está tudo bem, amém. Então nós vamos orar, sentamos com a pessoa e ajustamos o que precisa ser ajustado. E aí, graças a Deus, as pessoas conseguem continuar prosseguindo. Mas quando a gente pergunta para a pessoa como é que tá, e ela fala assim, daquele jeito, fala, irmão, então, seguinte, Malaquias 3:10. Traga todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, que fazendo isso, eu abrirei as janelas do céu. O Senhor diz isso, o Senhor dos exércitos. Se eu não abrir as janelas do céu e não derramar sobre vocês bênçãos sem medida. E aí, segue o versículo, por favor. E por causa de vocês, repreenderei o devorador. Atitude. Aqui, por causa de vocês, irmãos, eu não tenho autoridade, nem o pastor, nem ninguém tem autoridade para chegar na casa de ninguém e falar assim, eu vou repreender o devorador na sua vida. Não. Existem demônios e castas de demônios que saem sim com imposição de mãos, com jejum e oração, com óleo. A gente põe a mão e o diabo vai embora. Mas o devorador só sai através do dízimo e da oferta que você traz no altar. E se você aprendeu de outro jeito, eu quero te dizer que está errado. A palavra é clara, a palavra não mente. Pode ter várias outras versões por aí, mas a palavra de Deus continua sendo a mesma. Por causa de vocês, eu repreenderei o devorador. E quem é eu? O Senhor dos exércitos. Então faça o que tem que ser feito, da forma que tem que ser feita. Não é da forma que eu acho, é da forma que Deus manda. Quem é você? Cura, tenha a sua atitude de fé. Se posicione. Eu falo para inúmeras pessoas, às vezes elas me procuram e elas falam, ai pastora, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Eu falei, você tinha, acabou. Você está curada em nome de Jesus. Pode até ser que a pessoa não for curada instantaneamente, mas eu tenho fé que ela será curada em nome de Jesus. A não ser que a pessoa não queira ser curada. Aí é a sua atitude que faz a diferença. Bom. Cura, espera, dinheiro. Para cada dificuldade, Deus tem uma solução. Nós vemos lá em Mateus do versículo 7, do capítulo 7, do 24 ao 23. 24 a 27, perdão. Mateus 7, 24 e 27. Dois fundamentos que são importantes na vida do crente. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela não desabou porque tinha sido construída sobre a rocha.
E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Atitudes, irmãos. Quem é você? Aquele que ouve a palavra de Deus e pratica? Ou aquele que ouve e não pratica, que é como insensato? Nós começamos essa mensagem lendo: eis que coloco diante de vocês a bênção e a maldição. Escolhe. É para você escolher. No dia da sua adversidade, não se mostre fraco. O diabo, ele é um derrotado. E a todo instante ele acha que ele pode vencer você de qualquer jeito. Mostre para ele que ele não pode. Mostre para ele que ele não tem poder sobre a sua vida. Nem tudo, irmãos, que acontece nas nossas vidas é o diabo que está fazendo. Às vezes somos nós que atraímos isso, nós não. Outras pessoas, vocês não. Nós somos servos de Deus, vivemos no reino. Nós não vamos nos mostrar fracos no dia da adversidade. Porque se no dia da nossa adversidade nós nos mostrarmos fracos, o que a palavra diz para nós? Pequena será a nossa força, a nossa fé. Outra coisa linda que eu estava lendo na palavra, e eu já estou indo já para o encerramento. Hebreus 12, 2. Por isso que é importante nós mostrarmos a nossa fraqueza para Deus que pode resolver. Hebreus 12, 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca de alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Irmãos, nós temos que manter os nossos olhos firmes em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E aí, pode deixar na tela. Autor. Sabe o que significa autor, irmãos? Autor é aquele que origina algo, aquele que faz algo, aquele que cria algo. E consumador é aquele que completa ou finaliza algo. Sabe o que nós estamos vendo aqui? Que o Senhor, Ele originou, Ele fez, Ele criou e Ele mesmo terminou. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Se você não tem fé, você acha que sua fé é pequena, o Senhor Jesus é o autor e consumador da sua fé. Ele mesmo originou isso em você. E Ele mesmo consumou através da vida dEle, sem se importar com a vergonha, com a tristeza, com a dor, com tudo aquilo que Ele passou na cruz. Ele suportou por você. Ele é o autor e consumador da sua fé. Chore em secreto que Deus vai te honrar na multidão. O crente não precisa viver de cara feia. Não precisa. Nós temos que servir ao Senhor e servir com alegria. É um privilégio servir a esse Senhor. É um privilégio estar na casa do Senhor. É um privilégio estar nos átrios dele adorando. É um privilégio, irmãos. Quantas pessoas nesse exato momento estão lutando pela vida? Quantas pessoas nesse exato momento estão pode até ser que estejam assistindo em casa e falando: como eu queria estar na casa de Deus. Você está aqui, faça isso com alegria e dê o seu melhor para o Senhor. A sua posição como filho de Deus vai fazer toda a diferença na sua geração. O seu posicionamento nos dias de hoje vai fazer diferença em toda uma nação. Eu já contei para vocês, eu vou contar de novo. A nossa filha, uma das nossas filhas, quando o pastor estava internado, eu não chorava de dor. Eu chorava na presença de Deus. Então as minhas filhas, as nossas filhas, elas me viam sempre de 3 em 3 horas orando pela vida do pastor. E aí no momento de oração eu chorava e falava com Deus e tudo mais. E no dia que o médico me ligou e falou que ele estava indo para a UTI, eu entrei meio em choque.
Mas eu estava firme no meu propósito, confiando no Senhor. E eu me lembro que eu passei a madrugada inteira naquela noite, naquele dia, sem dormir. Não dormi. E aí eu até queria comer panqueca de frango. E eu fui no mercado, comprei as coisas e fui. Irmãos, e era meia-noite, eu estava lá cozinhando frango. Daqui a pouco eu falei, eu vou cozinhar feijão. Fui fazer arroz, isso 1h da manhã. Daqui a pouco, 3h da manhã, o celular tocou. A Stephanie falou, mãe, tem que orar. Eu fui. E assim foi a madrugada inteira eu fazendo janta e fazendo comida, irmãos. Achando que estava a coisa mais normal do universo. E aí, 6h da manhã, o celular tocou. Eu fui, orei de novo. E eu falei, agora fiz a comida. Na hora do almoço eu vou comer com as meninas. O almoço está pronto. Fui, deitei, acordei de novo para orar e tal. Quando foi meio-dia... Nós estávamos na mesa, um pouquinho antes de meio-dia, nós estávamos na mesa, sentadas. E aí eu pedi para a Maria Júlia fazer uma oração em agradecimento ao alimento. Porque todas as refeições que nós fazemos, independente do lugar que nós estamos, as pessoas que já saíram para comer com a gente sabem como é que é. A gente pode estar em restaurante, qualquer lugar, restaurante, lanchonete, em qualquer lugar a gente agradece ao Senhor pelo alimento que está na mesa. Nós fazemos isso. E aí a Maria Júlia foi orar. Quando a Maria Júlia orou, ia dar meio-dia. Eu já ia fazer oração. E ela orou e ela pediu para Deus não levar o pai dela. E naquele momento me deu um estalo de realidade. E naquele momento eu desabei. Naquele momento eu entrei em choque, em desespero. E eu comecei a chorar de uma forma que as minhas filhas ainda não tinham visto. E eu me lembro que eu fiquei desesperada. Eu agarrei na Stephanie, eu chorava, eu falava, eu não quero que meu marido morra. Eu falava, eu não sei viver sem ele, eu não posso viver sem ele. O que eu vou fazer da minha vida? E o que acontece? Vocês que conhecem a Stephanie, vocês sabem, ela é diferente da Maria Júlia. A Maria Júlia já é mais emotiva, e, né? A Stephanie ela é mais sensata, mais centrada. E a Stephanie desabou a chorar. A Maria Júlia já não preciso nem falar, né, irmãos? Que já estava, né, em outra dimensão de choro. Mas eu falei, e agora? Eu desestabilizei a minha casa. E por que eu estou contando isso para você? Pelo posicionamento, pela atitude. E eu olhei aquela situação e falei, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Eu fui para o meu quarto e lá eu fiquei. Irmãos, eu fiquei de meio-dia até 3h da tarde, porque o celular tocou 3h da tarde para eu orar. Mas algo estava acontecendo naquele momento e que eu não sabia. E que nós ficamos sabendo muitos anos depois. Naquele exato momento, onde eu tive aquele momento de realidade, de choque de realidade. Uma irmã de uma outra igreja, de uma igreja quadrangular, mas de um outro bairro, lá do Jaraguá. Essa irmã da Uniora, ela mandou no grupo, falou, vamos orar agora pela pastora Estefânia, que ela está precisando de oração. Porque todo mundo orava pela vida do meu esposo, pela vida do pastor João, que estavam os dois na mesma situação. E aí, toda dificuldade é uma solução. Havia um grupo de pessoas orando pela minha vida. E eu estava lá de posição. E eu falava, Deus, eu só vou sair daqui quando eu estiver restaurada. E passaram-se esse período de 3 horas. Eu me levantei, lavei os meus olhos, tomei um banho e voltei. Como eu costumo dizer, plena. Porque Deus havia restaurado. Posicionamento. Quem é você diante das dificuldades? Pode ser que daqui a alguns anos, e muitos anos, as minhas filhas estejam contando essa história novamente para vocês. Ou para os seus filhos, ou para os seus netos, eu não sei. Mas é um posicionamento. A diferença que você faz hoje faz diferença na sua geração. Os seus filhos, eles têm que olhar para você e ver em você homens e mulheres de Deus. O seu esposo, a sua esposa tem que olhar para você e ver uma mulher de Deus, ver um homem de Deus. É para isso que nós somos chamados, para fazer a diferença. Para cada dificuldade uma solução. É por isso que quando somos casados, a palavra diz, é melhor que sejam dois. Porque se um cair, o outro ajuda.
É ou não é assim, irmãos? A palavra de Deus é assim. Então tenha posicionamento como filho e filha de Deus. Saiba que para cada dificuldade Deus vai apresentar uma solução para a sua vida. Você não está sozinho nessa caminhada. Deus está com você. E se você está passando por alguma dificuldade, eu quero dizer para você, Deus vai te dar a solução. Levante sua mão nesse momento. Eu vou profetizar sobre a sua vida. Para cada dificuldade, Deus vai te dar uma solução. Em nome de Jesus, para cada dificuldade que você está passando, Deus tem a solução. Deus tem um escape para a sua vida. Em nome de Jesus. Se coloque de pé neste momento. Aleluia. Quando aparecer uma dificuldade no seu caminho, você vai se posicionar e você vai falar, Deus já tem a solução. Ele já tem a solução para a sua vida. E aí, quando isso acontecer, você vai vir aqui no altar, testemunhar daquilo que Deus fez na sua vida. Amém, irmãos? Você vai testemunhar, você vai testificar, porque o milagre é assim. Quando Deus nos dá um milagre, nós temos que contar mesmo, para que outras pessoas venham a ser edificadas através da nossa vida, através da sua vida, em nome de Jesus. Aplauda o nome do Senhor.